Boak. Estudo, você raciocinou. Você montou estratégias lógicas. Analisou comportamentos como um cientista e tentou seguir um manual invisível de como ser o cara certo. Você acreditou que, se acumulasse qualidades suficientes menos bom emprego, bom caráter, boas intenções, você se tornaria inevitavelmente desejável. A fórmula era simples. Mérito gera atração. Mas o resultado nunca apareceu. A frustração que você carrega não é apenas a de ser rejeitado, é a de ter sido enganado por uma premissa falsa. Você fez sua parte no contrato, mas a outra parte nunca assinou. E o cansaço vem desse esforço contínuo de negociar algo que você começa a suspeitar. Nunca foi uma negociação para começar. O erro fatal foi acreditar que a atração é um processo cognitivo. Você foi educado em um mundo que valoriza a razão acima de tudo, que domestica o instinto em nome da civilidade. E assim, você aprendeu a abordar mulheres com a mente, tentando convencê-las do seu valor, através de palavras, conquistas e demonstrações de bondade. Você apresentou seu currículo emocional e esperou por uma contratação. Mas o que você precisa entender é que o instinto feminino não lê currículos. Ele não avalia argumentos. Ele responde a sinais muito mais antigos e profundos, que bypassam completamente a corteza cerebral e vão direto para o sistema límbico, o centro das emoções e das reações primitivas. A atração dela não é uma escolha consciente, é uma resposta química ao seu estado de presença. Enquanto você tenta falar com a racionalidade dela, o corpo dela já está conversando com a animalidade em você, ou com a falta dela. O corpo dela sabe a verdade, antes que a mente dela possa mentir. Ele percebe a desconexão entre o que você diz e o que você emana. Cada argumento lógico que você apresenta, na tentativa de se vender, é interpretado inconscientemente como um sinal de insegurança biológica, porque o homem que realmente possui seu valor não precisa explicá-lo. Ele simplesmente é. Sua abordagem intelectual, portanto, não é ouvida como sabedoria, mas como ruído branco emocional, um sinal de que você está fora de sintonia com a realidade mais profunda do jogo. Ela sente isso na sua postura, no seu tom de voz que pede aprovação, na sua energia que busca validação. Você está falando com um espelho que reflete não suas palavras, mas sua intenção oculta. Você foi treinado para viver em um zoológico comportamental, com regras claras e recompensas, por obediência. Mas o seu DNA ainda é da savana. Sua gentileza calculada, aquela que você dosa esperando uma reação específica, cheira a medo, disfarçado para qualquer sensibilidade ancestral aguçada. As regras sociais são um palco onde a peça é encenada, mas o jogo real, aquele que decide tudo, acontece nos bastidores da biologia. É um jogo de sinais não verbais, de química silenciosa, de presença inegociável. E você tem jogado no palco, seguindo o roteiro, enquanto a decisão real é tomada nos corredores escuros, onde o instinto ainda é rei. A guerra não está entre você e ela, mas entre o cérebro que aprendeu as regras e as vísceras que ainda conhecem a verdade. Essa sensação de ser previamente descartado, de notar o interesse se apagar nos olhos dela, antes mesmo de você pronunciar uma frase completa, não é paranoia. A leitura precisa de um sistema de detecção que opera abaixo do limiar da consciência. Toda mulher carrega um radar de congruência primitiva, uma ferramenta de sobrevivência refinada por milênios. Ela não precisa ser psicóloga para ler você. Seu instinto ancestral decifra microexpressões, tensões musculares e o ritmo da sua respiração, com a facilidade com que nós lemos letras grandes. Quando sua ansiedade interna dispara, por mais que seu rosto tente manter uma máscara de calma, seu sistema nervoso autônomo trai você. A dilatação mínima das suas pupilas, a rigidez nos ombros, a frequência respiratória levemente acelerada menos. Tudo isso é um código corporal que ela decifra instantaneamente. São sinais de alerta, e o alarme que soa na psique dela não diz: este homem é tímido. Diz: este homem não é seguro. Não é estável.
pode ser um risco. A rejeição acontece nesse nível, muito antes de qualquer julgamento racional sobre sua personalidade ou suas qualidades. Isso nos leva à economia emocional da atração, um sistema implacável de oferta e demanda. Cada gesto que emana da sua necessidade de validação, um elogio exagerado, uma concordância rápida demais, um olhar que suplica por aprovação, é como colocar uma moeda em um cofre que só perde valor. Sua busca por confirmação externa é interpretada, nessa economia primitiva, como pobreza energética. Você se apresenta como alguém que precisa e não como alguém que pode oferecer. O homem que necessita de confirmação constante é biologicamente identificado como um dreno de recursos, um parceiro que demandará apoio emocional infinito, não como uma fonte de força e estabilidade. É por isso que a bondade que nasce da carência repele, enquanto a mesma bondade, emanando de uma abundância interna, atrai. A origem da ação é tudo. Para recalibrar esse sinal, você precisa praticar o exercício do espelho vazio. Antes de qualquer interação, especialmente aquelas que carregam o peso da sua expectativa, faça uma pausa interna. Não ensaie frases. Não imagine cenários. Em vez disso, tente esvaziar a necessidade do resultado. Observe as mulheres ao seu redor, não como alvos ou oportunidades, mas simplesmente como elementos do ambiente. Perceba como seu corpo reage na presença delas, sem a pressão de ter que fazer algo. Esse desapego não é indiferença. É a base da presença autêntica. É o estado de não precisar. E é exatamente esse estado que emana o perfume mais sutil e poderoso da masculinidade confiante. Quando você consegue isso, sua postura começa a comunicar uma linguagem completamente diferente. Ela deixa de ser um pedido e se torna uma declaração. A linguagem que você deve adotar é a do território seguro. Sua postura física e energia devem transmitir silenciosamente: este espaço ao meu redor, este momento, já me pertencem. Você é bem-vinda a entrar nele. Há uma diferença abismal entre incluir alguém no seu mundo, a partir de uma posição de centro, e convidar alguém para um mundo do qual você não se sente dono. O primeiro é magnético. O segundo, suplicante. Quando você para de pedir permissão psicológica para ocupar seu próprio espaço, você para de convidar pessoas para um vazio. Você começa a oferecer uma experiência, e a experiência de ser recebida em um território que já é sólido, seguro e dirigido por um homem centrado, é uma das coisas mais raras e desejáveis que uma mulher pode encontrar. Ela não está sendo conquistada para entrar. Está sendo permitida acessar. Essa busca por um território seguro interno esbarra na maior armadilha do homem moderno: a tirania da gentileza negociada. Você foi levado a acreditar que ser bom, no sentido de agradável, disponível, complacente, era a moeda suprema para comprar afeto e desejo. Você confundiu caráter com submissão. A bondade condicional, aquela que você oferece esperando um retorno específico em atenção ou afeto, tornou-se sua única estratégia. A armadilha dolorosa está na crença de que mérito moral, por si só, gera desejo sexual. Você construiu um currículo de virtudes e esperou que ele funcionasse como um afrodisíaco. A realidade, crua e biológica, é que a virtude sem contexto de força raramente é excitante. Muitas vezes é o contrário, porque o desejo feminino não é acionado pela segurança de um acordo, mas pela excitação de uma força que pode ser direcionada, mas nunca completamente controlada. Isso aciona um mecanismo inconsciente de desdém. Quando você se coloca inteiramente à disposição, você se torna funcional. Você se torna a solução para um problema logístico ou emocional, não o objeto do desejo. A gentileza desprovida do contexto de uma força interior, de limites claros, é lida como uma estratégia de baixo status. É a tática do homem que não tem outras cartas para jogar. As mulheres, em um nível profundo, não se conectam com sacrifícios. Elas se conectam com respeito. E o respeito é gerado por limites, não por abnegação. Elas testam, inconscientemente, todo homem com quem interagem. O teste secreto é simples. Esse homem pode dizer
Não para mim. Ele pode priorizar seu próprio espaço, seu próprio conforto, seus próprios princípios, mesmo sob a pressão do meu interesse ou da minha desaprovação. Sua capacidade de recusar, de forma respeitosa, mas firme, é infinitamente mais atraente do que sua capacidade de agradar, porque o não estratégico comunica que você tem algo a proteger, seu tempo, sua energia, sua paz menos, e isso tem valor. O sim constante comunica que você não tem nada de valor, a não ser a esperança de receber migalhas da atenção dela. Para operar nessa nova lógica, você precisa adotar o método da reciprocidade calibrada. É um sistema simples, porém transformador. Você dá atenção, investimento emocional e tempo, na mesma moeda, ritmo e intensidade que recebe. Não é sobre ser mesquinho. É sobre ser congruente. Se ela envia uma mensagem curta e desengajada, você não responde com parágrafo entusiasmado, tentando recuperar o interesse. Você espelha a energia. Pratique o silêncio confortável depois de fazer uma oferta ou um convite. Não explique demais. Não justifique. Não tente facilitar o sim dela. Apenas faça a oferta e fique em paz, permitindo que o peso da decisão fique com ela. A regra de ouro é: se ela não investe, você retrai. Não como uma punição infantil, não com raiva, mas como um movimento natural de congruência. Você está simplesmente mostrando que seu valor não está em leilão. Ele existe independentemente do seu reconhecimento. Quando você retira sua atenção não como uma chantagem, mas como uma consequência natural do desinteresse dela, você para de negociar. E quando você para de negociar, você finalmente se permite ter valor intrínseco. A metáfora que encapsula isso é a do rei e do servo. O servo circula pela sala tentando agradar a todos, oferecendo bebidas e atenção, na esperança de receber um sorriso, um elogio, uma moeda de validação. Sua existência é definida pela reação dos outros. O rei, sentado em seu trono, já possui a sala. Suas ações não emanam de uma escassez desesperada, mas de uma abundância quieta. Quando ele oferece algo, é um presente genuíno, não um investimento calculado. O homem que internaliza isso entende que suas ações devem nascer do que ele tem de sobra menos confiança, paz, propósito, e não do que lhe falta. A transformação acontece quando você para de tentar provar seu valor e simplesmente passa a agir a partir da premissa de que ele já existe. A gentileza deixa de ser uma moeda e se torna uma expressão, e é nesse momento que ela para de cheirar necessidade e começa a brilhar com autoridade. Agir a partir da abundância não significa se expor completamente. Existe uma química poderosa no que é retido, no espaço vazio que você se recusa a preencher com palavras ansiosas ou garantias prematuras. A física relacional nos ensina que a natureza odeia o vácuo emocional também. Quando você não se apressa em preencher cada silêncio com uma piada, cada pergunta com uma autobiografia detalhada, cada momento de tensão com uma explicação, você cria um vácuo. E esse vazio não permanece vazio por muito tempo. A mente dela, movida pela curiosidade e pelo instinto de completar padrões, se move para preenchê-lo. Ela começa a se perguntar sobre você, a projetar, a imaginar. Sua contenção emocional calculada menos que não é frieza, mas autodomínio. Torna-se o imã mais poderoso que você pode possuir. É a arte de criar tensão, não através do que você faz, mas através do que você deliberadamente não faz. O maior erro que destrói esse vácuo magnético é a explicação compulsória. Cada vez que você sente a necessidade de justificar uma opinião, de detalhar seus motivos para um cancelamento, de explicar por que você ainda não casou ou por que escolheu determinada carreira, você está reduzindo o mistério. Você está entregando pedaços do seu poder em troca de uma validação momentânea que, ironicamente, diminui seu valor aos olhos dela. Cada justificativa é um sinal subconsciente de que você precisa que ela prove seu comportamento, que você está sob o julgamento dela. O homem verdadeiramente enigmático e atraente
não é aquele que esconde informações como um segredo, mas aquele que simplesmente não sente a necessidade de provar a legitimidade da sua existência através de explicações. Sua vida não é um caso a ser defendido, é um território a ser explorado por quem merece o passeio. Isso exige o domínio da arte do não engojamento estratégico. Significa aprender a ouvir profundamente, sem absorver imediatamente a energia emocional do outro, e a responder sem se comprometer prematuramente com uma posição. Uma técnica poderosa é a do espelho emocional. Quando ela projeta uma emoção intensa, menos seja drama, teste ou sedução, você não a absorve e reage com igual intensidade. Em vez disso, você a reflete de volta com calma, com uma pergunta, com um leve reconhecimento, sem se deixar arrastar para a tempestade dela. Você se mantém firme no seu centro climático. Quando você pratica isso, suas palavras ganham um peso diferente. Você para de correr atrás delas, de tentar emenda-los, ou suaviza los depois de proferidas. Elas simplesmente são. E nesse simplesmente, ser reside uma autoridade silenciosa que é irresistível. Essa autoridade se constrói através do ritmo da revelação gradual. Sua história, suas conquistas, suas vulnerabilidades, menos nada disso, deve ser entregue de uma vez, como um dossiê apresentado a um comitê de seleção. Deve ser revelado em camadas ao longo do tempo, como os capítulos de um bom livro. Pratique a pausa confortável antes de responder a perguntas pessoais diretas. Um simples HMM. Essa é uma pergunta interessante. Já cria um espaço que quebra a dinâmica de interrogatório e recoloca você no controle do ritmo da intimidade. Sua vida não é um livro aberto na estante de qualquer um. É uma biblioteca privada, e algumas seções são restritas, acessíveis apenas a quem demonstra genuíno interesse e respeito, não apenas curiosidade ociosa. Você determina quem vira as páginas e com que velocidade. Toda essa dinâmica é como a dança do fogo controlado. A tensão sexual, o desejo, é como o fogo. Se você sopra com muita força, com demasiada atenção e investimento apressado, você o apaga. Se você o ignora completamente, se afasta e deixa sem oxigênio nenhum, ele se extingue. O segredo está em controlar o oxigênio menos a sua atenção, a sua disponibilidade, a intensidade do seu engajamento. Você é o guardião desse oxigênio. Você o dosa através da proximidade e da distância, através da atenção focada e do desapego saudável. Quando ela percebe, nem sempre, conscientemente, que seu interesse não é garantido, que sua atenção é um recurso valioso e não infinito, que ela pode, de fato, perder se não investir também. Algo fundamental muda. É nesse momento de possível perda que ela para de olhar para você como uma opção e começa a verdadeiramente ver você como um prêmio. A dúvida sobre a sua disponibilidade total é o solo onde o desejo genuíno finalmente germina. Essa possibilidade de perda toca em algo ainda mais profundo. A anatomia do desejo primitivo. Existe uma conexão biológica direta e amplamente mal compreendida entre uma agressão saudável, controlada, e a atração feminina. Não se trata de violência ou ameaça, mas da energia predatória canalizada, menos a capacidade de querer algo claramente, de se mover em direção a um objetivo com assertividade e confiança, sem hesitação ou pedidos de permissão. Essa energia acende sistemas neurológicos ancestrais na mulher. É o mesmo circuito que responde a demonstrações de competência, força direcionada e resolução. Seu medo moderno de parecer demais, de ser muito intenso, muito direto, muito masculino, está na verdade tornando você menos do que o necessário para despertar essa resposta instintiva. Você se contém tanto que se torna contido, previsível, seguro e, no reino do desejo, invisível. Isso acontece porque o sistema de resposta ao perigo controlado e o sistema de excitação sexual compartilham circuitos neurais sobrepostos. A adrenalina, a noradrenalina, o estado de alerta elevado. Esses são os mesmos componentes fisiológicos que podem ser ativados por um susto, por uma competição esportiva ou por uma interação carregada
de tensão sexual. Quando você, com sua presença, cria uma borda de intensidade, quando há uma leve e respeitosa sensação de que este homem vai fazer a seguir, você a coloca em um estado emocional mais vívido. Ela se sente mais viva. A mulher que se sente inteiramente segura, como se estivesse com um irmão ou um amigo inofensivo, está em um estado de relaxamento total, que não é, biologicamente, o estado precursor do desejo sexual intenso. O estado ideal é o de segura. Mas não muito segura. Segura na sua integridade e caráter, mas não segura sobre a totalidade das suas intenções, ou sobre a garantia do seu interesse incondicional. É nessa margem que a biologia se engaja. Já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente comandam a atenção quando entram em uma sala, sem dizer uma única palavra? E por que essa presença magnética é tão frequentemente associada ao masculino? Hoje, vamos explorar os segredos por trás da autoridade da presença masculina, um conceito que vai muito além de estereótipos. Vamos mergulhar em 4 pilares fascinantes: o animal selvagem versus o doméstico, a economia de movimentos, a gravidade relacional e, por fim, como você pode cultivar essa presença em sua própria vida. Fique comigo, porque o que vou te contar pode mudar a forma como você se vê e como o mundo te vê. A primeira chave para entender essa presença é a metáfora do animal selvagem versus o doméstico. Pense num tigre na selva e num gato de apartamento. Ambos são felinos, mas sua energia é completamente diferente. O gato doméstico é reativo, sua atenção é facilmente capturada. Um barulho, um movimento, e ele já está olhando, miando, correndo. Ele busca validação, busca o próximo petisco, o próximo carinho. Sua energia é dispersa e dependente do ambiente. Agora, imagine o tigre. Ele se move com um propósito claro. Cada passo é calculado, cada olhar tem intenção. Ele não reage a cada folha que cai. Ele observa, avalia e age apenas quando é necessário e estratégico. Sua presença impõe respeito não pelo que ele faz a todo momento, mas pelo que ele é capaz de fazer. A energia dele é contida, focada e autossuficiente. Esta é a essência da presença masculina arquetípica. A energia do animal selvagem. É uma força que não precisa de validação externa. Ela simplesmente é. É a calma no centro da tempestade, a certeza de sua própria força e propósito, independentemente do caos ao redor. Essa ideia nos leva diretamente ao nosso segundo pilar, a economia de movimentos. Observe alguém que você considera ter uma presença forte. Você raramente o verá com gestos excessivos, inquieto ou falando mais do que o necessário. Cada movimento tem um propósito, cada palavra é escolhida com cuidado. Pense em figuras icônicas, reais ou da ficção. Eles não se agitam, não gesticulam descontroladamente para preencher o espaço. Pelo contrário, eles dominam o espaço com a sua quietude. Essa economia de movimentos comunica controle e confiança. Quando você fala rápido demais, gesticula sem parar, mexe as pernas, você está subcomunicando nervosismo e uma necessidade de aprovação. Você está gastando energia desnecessariamente, como o animal doméstico que reage a tudo. Ao praticar a economia de movimentos, você começa a cultivar essa energia contida do animal selvagem. Fale mais devagar. Faça pausas intencionais. Mova-se com deliberação. Quando você para de desperdiçar energia em movimentos supérfluos, essa energia se acumula internamente, criando uma sensação de solidez e poder que as pessoas ao seu redor sentem instintivamente. Não é sobre ser rígido ou robótico, mas sobre ser intencional. Agora vamos para o terceiro pilar, que conecta tudo isso, a gravidade relacional. Assim como um planeta com uma grande massa atrai corpos menores para sua órbita, uma pessoa com uma forte presença masculina exerce uma espécie de gravidade nas suas interações. As pessoas são naturalmente atraídas por essa solidez, por essa certeza. Essa gravidade não é criada pela força ou pela imposição, mas pela profundidade interna. É o resultado de ter um centro de gravidade forte e bem definido dentro de si mesmo. Quem é você quando ninguém está olhando? Quais são seus valores, seus princípios, sua missão? Quando um homem tem clareza sobre isso, ele se torna o seu próprio ponto de referência. Ele não é facilmente abalado pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias externas. Ele é a rocha, o ponto fixo.
As pessoas sentem essa estabilidade e, conscientemente ou não, buscam essa segurança. Elas se sentem à vontade para orbitar ao redor de alguém que sabe para onde está indo, alguém que oferece um centro estável no mundo, em constante mudança. Essa é a gravidade relacional em ação. É a atração natural pela confiança que emana de um propósito interior bem definido. Então, como cultivar essa presença na prática? Não é algo que se liga ou desliga. É uma jornada de desenvolvimento contínuo. Comece pela base, sua fisiologia. Adote uma postura ereta, mas relaxada. Ombros para trás, peito aberto, queixo paralelo ao chão. Respire profundamente, a partir do diafragma. Uma respiração superficial e rápida sinaliza a ansiedade. Uma respiração lenta e profunda comunica calma e controle. Em segundo lugar, pratique a economia de movimentos no seu dia a dia. Quando estiver conversando, tente manter as mãos paradas, ou use gestos lentos e deliberados para enfatizar um ponto. Evite balançar as pernas ou mexer-se na cadeira. Observe-se e comece a eliminar os tiques nervosos. Em terceiro lugar, trabalhe o seu contato visual. Não se trata de encarar agressivamente, mas de manter um olhar calmo e focado, quando você fala e quando ouve. Isso mostra que você está presente e engajado, sem ser reativo. Quando alguém fala, ouça de verdade, em vez de apenas esperar a sua vez de falar. Essa presença na escuta é incrivelmente poderosa. Além da parte física, o trabalho interno é fundamental. Defina sua missão e seus valores. Pergunte a si mesmo: o que é realmente importante para mim? Pelo que eu luto? Ter essa clareza interna é o que cria a sua gravidade relacional. Escreva seus princípios. Releia-os todos os dias. Isso fortalece o seu núcleo e te torna menos dependente da validação externa. Outra prática poderosa é o silêncio. Acostume-se a ficar em silêncio. Numa conversa, não sinta a necessidade de preencher cada pausa. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa de comunicação, que transmite confiança e convida o outro a se abrir. Meditação ou simplesmente passar um tempo sozinho na natureza também ajuda a acalmar a mente reativa, aquela do animal doméstico, e a conectar-se com o seu centro, a energia calma e focada do animal selvagem. Lembre-se, não se trata de criar uma persona falsa ou de ser alguém que você não é. Trata-se de remover as camadas de ansiedade e reatividade para permitir que a sua força interior autêntica venha à tona. Vamos recapitular os 4 pilares. Primeiro, a mentalidade do animal selvagem. Energia contida, propósito e autossuficiência, em oposição à reatividade e dependência do animal doméstico. Segundo, a economia de movimentos. Usar gestos e palavras de forma intencional, comunicando controle e confiança através da quietude. Terceiro, a gravidade relacional. Tornar-se um centro de estabilidade tão forte que as pessoas são naturalmente atraídas pela sua presença, pela segurança que você transmite. E, por fim, as práticas diárias, postura, respiração, contato visual, definição de valores e o poder do silêncio. Todos esses elementos trabalham juntos para construir uma presença que não precisa ser anunciada, porque ela é sentida. É a autoridade que vem de dentro, do alinhamento entre corpo, mente e espírito. É uma jornada, não um destino. Cada passo que você dá para se tornar mais consciente de sua energia, de seus movimentos e de seu propósito interno, é um passo para desenvolver essa presença magnética e autêntica. Essa autoridade da presença não tem a ver com dominar os outros, mas sim com dominar a si mesmo. É a expressão externa de uma força interior tranquila. Quando você cultiva isso, você não apenas muda a forma como os outros te percebem, mas fundamentalmente muda a sua relação consigo mesmo. Você se torna mais calmo, mais focado e mais seguro. Você para de buscar validação e começa a operar a partir de um lugar de plenitude. Essa é a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder. É uma qualidade que inspira confiança, respeito e conexão, tornando todas as suas interações, sejam pessoais ou profissionais, mais significativas e eficazes. Espero que essa exploração tenha te dado uma nova perspectiva sobre o que significa ter uma presença forte. São conceitos profundos, mas com práticas simples que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Comece pequeno. Escolha uma coisa, talvez focar na sua respiração durante uma conversa, ou praticar pausas intencionais. A consistência é a chave. Obrigado por me acompanhar nesta jornada.
Se este conteúdo ressoou com você e te trouxe valor, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões como esta. Compartilhe nos comentários qual desses pilares mais te chamou a atenção, ou qual prática você vai começar a implementar. Eu adoraria saber. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.